A paz do Senhor Jesus. Voltando a aquele tema que tem sido requisitado por muitos amigos, né, pastores, pessoas que gostam do conhecimento teológico, até mencionaram uma questão de ser um assunto um pouco avançado. Realmente ele é um pouco avançado mesmo. Ele se trata de um sistema 1000, né? Eu pretendia ver se fazia uma dissertação, e depois ver essa pandemia aí e, claro, tudo para todos parou, né? Ficou estacionado. E não foi diferente para mim. Mas com esse mesmo sentido aqui, bem à vontade, né? Eu pensei em fazer aqui com um ternozinho e tal, mas então, fazer assim bem mais à vontade, estar como se estivesse conversando com alguém, parece que traz um sentido de compreensão melhor, né? Sem muita oratória, né? Sem muita dialética, sem muito aquelas normas técnicas, né? Então eu acho que fica mais próximo das pessoas. O tema que é ontologia, da sua continuação, eu falei da discriminação, primeiramente, né? Depois eu falei do que ela trata no segundo vídeo, e agora eu quero falar do ser. O tema vai se iniciar com o ser. O ser ele vai ser distribuído entre cinco partes, né? 5 seres. Existe nesse universo transfinito 5 seres e 4 composições de seres, né? Embora que um dos seres, que é a composição de Deus, ele vai ser tratado como um ser distinto, porque o Cristo e o Espírito Santo são distintos. Então eles são seres compostos, mas também são distintos. Não são seres como imaginam algumas religiões, como o Testemunho de Jeová. Tem Cristo como o Miguel, né? O arcanjo Miguel, que se encarnou e seria um ser distinto até, mas outro que tem Cristo como um filho que teve origem, né? Então, não é esse ponto que nós estamos vendo, não. E o Espírito Santo como uma força impulsora de Deus, não é esse ponto que nós estamos vendo. Nós estamos vendo a composição de seres que eram e se tornaram para um objetivo. Então, voltando aqui ao tema, seres, ou ser, o tema que nós estaremos tratando aqui é ser. Todo ser só é ser quanto o espaço, o tempo e a matéria. Eu sei que falei disso em vezes anteriores, uma vez anterior, eu acho, e todo ser só é ser quanto espaço, tempo e matéria. Eu não sei se seja correto eu falar da simplicidade e atribuir a Deus, né? Porque Deus, ele não existe, ele não está composto, ele não tem composição de espaço, tempo e matéria. Ele é o único que eu poderia falar de ser para identificar que ele é, não é nem dizer que ele existe, mas que ele é. O que é que ele é? Ele é o que eu não posso compreender. Ele é o que eu não posso ver. Ele é o que eu não posso até dizer assim, a maneira de dizer sentir. Não, ele está além do que eu possa sentir. Ele está acima de toda a forma de percepção. E dizendo para vocês que eu vou estar explicando que o ser é um ser magnífico, o ser humano, né? Então, mas vamos destacar aqui, vamos fazer a didática aqui. Primeiramente, vamos chamar de ser, o ser de Deus é o ser simples, né? Então, vamos partir de cima, né? Vamos começar onde não tem começo, onde não tem espaço, onde não tem forma, onde não tem matéria. Ser
o ser de Deus, o ser simples. Quando você estuda teologia, propriamente dita, ou teologia sistemática a Deus, ou teologia sobre Deus, o tema que alguém queira mais se identificar, você vai estudar sobre os atributos de Deus, e aí tem dos temas que fala da natureza de Deus. É a mesma coisa que eu dizer, como é que você pode identificar a natureza de Deus, né? Deus não tem natureza. O ser simples de Deus, ou Deus, ele é um ser simples que não se compõe com nada, né? Ele compõe, mas não se compõe. Ele não tem composição com nada. Ele é como se doar, mas não sai do que ele próprio é. Ele não deixa de ser aquilo, nunca deixou, em tempo nenhum ele deixou de ser acima do espaço, tempo e matéria. Então, por isso que eu disse aqui, que para ser um ser tem que se compor no espaço, tempo e matéria. E como é que vamos identificar Deus como um ser, se ele não se identifica com espaço, tempo e matéria? Ele é antes do espaço, do tempo e da matéria, não é? Ele que criou o espaço, tempo e matéria. Agora, para identificá-lo, nós só vamos poder falar alguma coisa. Por exemplo, qual é o espaço de Deus? Como eu disse, procura no espaço, o espaço onde Deus esteja, e não tem espaço para o encontrar. Não existe no infinito ou transfinito, na verdade, né? Porque Deus é infinito. Infinito não está relacionado ao espaço, como alguém dá essa sugestão. Não se relaciona ao espaço, não é bem como a eternidade ao tempo. Não é bem essa colocação. O infinito, ele é o impenetrável. Então, quem é Deus? Deus é infinito. É o único que pode ser identificado como infinito. Todas as demais são composição do infinito. Mas e Cristo e o Espírito Santo? Composição. Mas não diz que ele é semelhante a Deus, né? Ele foi semelhante a Deus, né? Mas houve um acordo, um decreto pelo qual foi aceito esta composição. Então, deixou de ser. Quando Cristo aceitou ser a matéria, ele deixou de ser o infinito. E eu estou dizendo assim a partir do que sabemos, a partir da composição, né? Então, qual é o espaço de Deus? Não existe espaço. Então, o ser de Deus é simples, infinito. Deus é um ser simples, infinito, e nunca, em tempo nenhum, pôde se desinfinitar, não sei se é essa palavra, né? Ele se pôde desfazer daquilo que ele, na verdade, ele nem pode, senão ele deixaria de ser infinito. Deus não pode, tipo assim, vou deixar aqui o meu trono infinito para me compor ali, para ir ali. Não, ele vai sem precisar sair. Ele é simplesmente infinito. Para onde ele for, vai só composição, vai só expressão, né? Vai só uma atuação, mas ele não deixa de estar no seu trono infinito. Ele não deixa de ser infinito. Então, qual é o espaço de Deus? Deus não existe espaço no transfinito ou no infinito atual. Não existe um espaço para colocar Deus. Ele é o puro infinito no espaço. E no tempo, se diz que Deus é eterno quando se estuda os atributos de Deus. E, na verdade, essa não é uma dica que se dá para Deus, ela se dá para Cristo. Mesmo que diga que Cristo é o Pai da eternidade, né? Isaías capítulo 9, né? Versículo 6, ou é 6, 9, já estou meio perdido. Mas aí, Deus não é eterno, a eternidade já é uma composição de Deus, né? Deus já criou a eternidade. A palavra eternite, que veio lá do latim, né? Teve essa língua original há 2.700 anos atrás, 700 antes de Cristo aproximadamente, é uma língua romana que morta,
mas deu origem a essa tal de eternite, né, eternidade, mas a palavra, dentro de sua narrativa, significa um determinado tempo, que dá-se o nome de era, não é? Na ontologia, o tempo ele é contado através do milésimo de segundo, aí ele vai para milésimo de segundo, segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, década, século, milênio, aí vem, por último, a era, que seria a eternidade. Porque a eternidade, ela dentro do tempo, né, na ontologia, ela faz essa contagem. Então Deus não é eterno. Se Deus fosse eterno, Deus teria a eternidade, né? Ele teria uma era. Tantas eras dava para dizer que Deus surgiu em algum tempo. Mas Deus não está sujeito ao tempo, ele não está no tempo, ele criou o tempo para que quem vive na dependência do tempo, que é o único ser que vive a essa dependência, está debaixo do sistema solar. Então o tempo é uma criação para nós, né? Então, aí Deus não tem um espaço, também não existe no tempo uma idade para Deus. Cheguei já a pensar, né, nos primeiros entendimentos que tive sobre Deus, que ele já era um senhorzinho velho, né, que tinha uma bengala e sentado em uma cadeira, depois um trono e tal. Hoje eu me nego a pensar em Deus como olhar assim e ver uma pessoa. Eu não tenho como, na minha mente, eu não tenho como ver o infinito, né? Não dá para ver o infinito. Se eu não posso ver a eternidade, se eu não posso recuar atrás e ver uma eternidade e ir à frente e ver a eternidade futura, quanto mais ver o infinito, o que criou o tempo, não tem como eu ver uma aparência de tempo, de idade para Deus. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro é a matéria. Na matéria se compõe a aparência do ser, a velocidade desse ser, né, como ele se comporta dentro dessa matéria. E da mesma forma, Deus não tem uma velocidade, não tem uma aparência. Qual a aparência de Deus? Não existe no infinito uma aparência para você dizer Deus se parece com isso ou aquilo. Não existe beleza no transfinito, né? Não tem uma beleza que possa identificar, não tem uma aparência que você possa identificar Deus. Ele está acima de todas as belezas, ele é tão belo que não tem beleza alguma. E porque também não tem aparência, né? Então é isso, você quiser antropomorficamente, você pode orar ali, fechar os olhos e ver o que você quer ver sobre Deus, mas não é aquilo. Ele não é aquilo, nunca vai ser, né? Diz a João que ninguém viu a Deus. Ninguém viu Deus. Ninguém viu Deus. E os anjos? Os anjos viram composições, né? Foi a expressão angeomórfica, né? Ou teomórfica, foi uma angeologia, uma angeomorfismo, na verdade, né? Eles tiveram um angeomorfismo, pode ser o teofania, como a angeofania, né? Ou uma angeofania. Então, pode-se dizer assim, mas que disser que viu Deus dentro de sua íntegra simples, viu o infinito, não tem como, porque os anjos, eles têm seu mundo, têm seu espaço, têm seu tempo, têm sua matéria, têm sua velocidade, têm seu comportamento. Então não tem como nenhum ser criado ver o Deus infinito. O único é Jesus. Esse que ele sabe, ele viu, porque ele veio de lá, né? Ele é uma composição. Então, mas voltando aqui, para não é um tema futuro,
Então Deus ele não tem uma aparência pela qual venhamos o identificar. É, Aristóteles, Platão, não lembro, não recordo, mas disse que não seria bonito seria até indesejado você pensar em um que é tão que não é, que não se parece, né? Não seria bom desejar fazer uma beleza para Deus, imaginar uma coisa bem bonita e dizer isso aqui é meu Deus. Eu pretendo pensar o seguinte: Deus é. Ele é sobre tudo, ele é o que já declaradamente estou dizendo aqui, ele é infinito. E por ele ser infinito, não deixa de ser o precioso. Pelo contrário, para mim é muita grandeza demais, é até uma alegria muito grande eu dizer que eu não vejo espaço, tempo e matéria para este que a gente está agora chamando de ser. Então, meus irmãos, é isso. Deus é simples. Não adianta você pensar, por exemplo, não é? Ah, Deus veio de tal lugar, ele não veio, ele não saiu, ele não sai, ele não vai para lugar nenhum. Ah, Deus, ó Deus, vem aqui, Senhor. Ó Deus, se revela aqui para nós. Não, Deus está. Na verdade, a revelação é uma parede que se abre, é um véu que se abre e você vê. Você passa a ver. Deus não vem para lugar nenhum. Deus não sai de lugar nenhum. Então, ele é aquilo lá, estaticamente. Deus é, né? Não muda nada nele. Ele é puro infinito. E tudo que existe é transfinito. Então, Deus não veio, porque Deus não está no espaço. Deus não tem idade. Ele criou o tempo para que nós viéssemos viver isto. Deus não tem uma aparência. Agora, quando você trata assim deste tema espaço, tempo e matéria relacionado a Deus, vêm as questões, né, do antropomorfismo em si e do antropopatismo, que é os sentimentos de Deus. Ah, mas Deus sente, Deus ama, Deus ira e tal. Então, o ser simples é impossível entristecer ou se irar. Né? Isso é apenas de mim para ele um antropopatismo relacionado aos sentimentos. E da aparência com que ele se revela, isso é um antropomorfismo. Deus com as características físicas, né? Eu vi Deus, né? Moisés viu a face de Deus, tal. Moisés viu o antropomorfismo. Moisés não viu a simplicidade do ser, o ser infinito. Não teria como, senão como é que Moisés fisicamente podia ver? Então não foi isso que ele viu. Então Deus, ele não é isso que está expresso na revelação em sua natureza simples. A revelação, ela apenas trata da natureza a partir da composição. Então espero que esse tema possa ser entendido por todos. Né? Também aqui não falei nada que eu acho que tenha sido polêmico, deu uma aparência de heresia. Né? Eu acho que aqui está muito bem entendido que Deus é isso mesmo. A gente estamos acostumados com Deus composto e vivemos, conversamos, falamos, dialogamos, né? Filosofamos, surfamos, né? Na verdade, é sobre um Deus que está composto com quem existe, mas o Deus simples, né? Que é o separado de tudo que existe, não é muito costume, não é muito fático, né? Não é muito prático essa nossa convivência. Nós não estamos acostumados. Mas já é bom vocês, pelo menos de minha parte, e começar pensando sobre esse ser simples. Ele não está, ele não tem idade, ele não se parece. Não adianta você pensar que ele se parece com o que você pensa que quer. Entendeu? Espero que vou mandar isso aqui. Eu não mandei para todas as pessoas, não. Eu mandei só para alguns amigos, né,
já sabe alguma coisa de teologia, e amigos, amigas, né? Mesmo que não seja missionário ou pastores, mas pessoas que sempre gostou de estudar a Bíblia Sagrada. Então vou estar enviando para todos os meus amigos. Eu até comecei a mencionar alguns, mas vi que muitos, mas muitos mesmo, estão pedindo a continuação desse assunto. Então eu vou estar enviando para todos, sem mencionar, sem fazer considerações pessoais a ninguém, tá? Espero que vocês me compreendam, para que eu não tenha um mais importante que o outro nesse sentido. Claro que pessoalmente nós vamos ter pessoas que foram mais próximas e que são mais próximas e que, né, nós vamos ter isso, mas a princípio é isso. Espero que a graça de Deus possa estar alcançando cada coração e que este assunto passe a ter sempre esse interesse. Os posteriores assuntos que vão tratar do espaço, tempo e matéria, o próximo será a composição, né? A composição, que é o Deus de toda a revelação, o Deus que criou e o Deus que dentro da criação se revelou, que na verdade não é o Deus simples, tá? O Deus simples nunca se revelou. O Deus composto é o Deus de tudo que existe e de toda a revelação. Então vocês na próxima vão saber sobre isso de uma maneira mais discriminada, né? É o Deus da composição. Então nós vamos aprender aquelas perguntas que se faz, o Deus que se cansa, o Deus que se ira, o Deus dos sentimentos, tal. Tudo está dentro da composição. O simples nunca, ele compôs para a composição criar essas raízes, né, de acontecimentos dos quais pode-se dizer que é um Deus que se relaciona com as pessoas. Então o próximo será a composição, espaço, tempo e matéria. Depois vai vir a metafísica, né, que é interessante dizer que na metafísica as categorias de anjos, as próprias categorias têm seus espaços, tempo e matéria, né? O anjo está relacionado a um espaço, tempo e matéria. Arcanjos, serafins, perdão, discriminando aqui melhor, serafins, querubins e tronos pertencem a um campo de espaço, tempo e matéria. Principados, tronos e dominações pertencem a outra classe de espaço, tempo e matéria. Poderes, arcanjos e anjos pertencem a outra classe de espaço, tempo e matéria. Então vou ter que mostrar esses caminhos, esses campos, e para que as pessoas entendam que mesmo que são seres metafísicos, eles não vão ter não vão ser diferentes quanto à velocidade, né, quanto ao poder, mas tem algum tipo de realidade diferente um do outro. Isso é o metafísico. E o físico, né, o físico, que é a natureza humana. Essa natureza é a mais perfeita de toda a criação divina, e vocês vão saber disso, né? Quando e como é que elas se comportam. A natureza humana, né, a triatomia, claro, não a física, mas a triatomia do ser humano, ela compõe espírito, alma e corpo. Então ela tem o mundo do espiritual, com seu espaço, tempo e matéria, o mundo do metafísico, com seu espaço, tempo e matéria, e o mundo físico, com seu espaço, tempo e matéria. Então, é o ser mais perfeito. Sem esquecer que existe o espírito, né? O espírito e seu espaço, tempo e matéria, que não é do ser humano, o mundo espiritual, que não é o metafísico. Tá? A gente costuma mostrar assim, o que não é físico é espiritual. Mas, na verdade, nesse estudo nesse estudo eu esqueci do meu tema aqui, né, no estudo que eu estou dando aqui, como é que eu esqueci do meu próprio estudo?
Mas nesse estudo que eu estou falando aqui, nós vamos conhecer essa divisão, né, do espírito humano e do espírito, o ser. Né? O espírito humano não é um ser, ele é composto. Esses são os 5 temas do ser. E vai também existir mais 4 temas que vou integrar, não é, a composição. Eles estão compostos ao sistema do ser. Nós vamos ter a simbiose, por exemplo. Simbiose, você vai estudar sobre os demônios. Os demônios não são seres, eles não têm espaço, tempo e matéria, portanto são simbioses. Mesmo que sem moléculas físicas, né? São moléculas espirituais, não são metafísicas, seria moléculas, não é moléculas, porque moléculas tem que ser detectável, mas são simbioses. Eles se apossam de um ser físico e tomam posse. Aí você tem o gênero, né? O gênero, aí você tem o gênero, você tem os animais e as espécies. Então isso faz parte do ambiente, espaço, tempo e matéria do ser humano. Então essa é a discriminação de todo este tema. Que Deus possa estar abençoando. Já passei aqui, né? Já está quase meia hora, então já vai deixar alguém aí bem cansado, né? Então que Deus possa estar abençoando a vossa vida no nome do Senhor Jesus e até a próxima, em nome de Jesus.